Por 40 longos anos, os hebreus caminharam pelo deserto, um lugar onde a vida parecia uma miragem e a esperança um suspiro distante. Imagine-se por um momento em meio a um cenário implacável. O sol, uma esfera incandescente no céu, queima a pele e seca a boca. O calor escaldante transforma cada respiração em um esforço doloroso, e a areia, tão fina quanto o pó, gruda na pele como um manto sufocante. A sede não é apenas uma necessidade, mas uma tortura constante, uma lembrança cruel de que, sem água, a vida está à beira da extinção. O calor excessivo era um inimigo implacável. Cada passo fazia os pés arderem sob o chão abrasador, os lábios rachavam ao ponto de sangrar e a língua inchava na boca seca, tornando até mesmo respirar um esforço desesperado. As noites, ao contrário do que se poderia imaginar, não traziam alívio. O frio cortante substituía o calor e a desidratação constante começava a afetar a mente. Alucinações surgiam, sombras dançavam ao longe, prometendo água que nunca existia. Crianças choravam, seus pequenos corpos exauridos pela falta de água, enquanto os mais velhos, com suas forças reduzidas, lutavam para se manter de pé. A cada dia, a vitalidade se esvaía e a incerteza de encontrar água transformava a jornada em uma prova quase impossível de suportar. A cada amanhecer, a pergunta ressoava na mente de todos: será que sobreviveremos mais um dia? Mas aqui está a promessa. Fique conosco até o final deste vídeo e você descobrirá não apenas como os hebreus conseguiram saciar sua sede em momentos críticos, mas também aprenderá valiosas lições de autossobrevivência que ainda ecoam até os dias de hoje. O deserto, com toda a sua vastidão impiedosa, não era apenas uma prova física, mas um teste espiritual. Para quem atravessa tal inferno, a questão não é apenas como sobreviver, mas como manter a fé quando tudo ao redor parece destinado a destruir você. E é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar. Você verá como, no auge do desespero, os hebreus encontraram algo que não só saciou sua sede, mas renovou sua esperança. Mas o que poderia ser? E como essa descoberta moldaria o destino de um povo que a cada dia caminhava em direção ao desconhecido? Para sobreviver a essa nova realidade, os hebreus precisaram se adaptar de maneiras engenhosas. As vestimentas, por exemplo, eram cuidadosamente escolhidas para proteger seus corpos do sol escaldante. Eles usavam túnicas longas, feitas de linho leve, que cobriam a maior parte do corpo, ajudando a bloquear os raios solares e, ao mesmo tempo, permitindo a circulação de ar, o que ajudava a manter a temperatura corporal mais amena. Nos pés, eles calçavam sandálias de couro, projetadas para proteger contra o calor abrasador da areia, garantindo que os pés não fossem queimados pelo solo fervente. Além disso, os hebreus carregavam consigo artigos essenciais para a sobrevivência. Mantinham sacos feitos de peles de animais para armazenar pequenas quantidades de água, aproveitando cada gota encontrada nos raros oásis ou poços que cruzavam. Esses sacos eram cuidadosamente vedados para evitar a evaporação, preservando a água por mais tempo. Mesmo com esses recursos limitados, o grupo não podia se fixar em um único local por muito tempo. Eles estavam constantemente em movimento, procurando novas fontes de água e lugares onde pudessem acampar e descansar, mas sempre prontos para seguir em frente, guiados pela necessidade de sobrevivência. Continue conosco, pois o desfecho dessa história está prestes a revelar o primeiro milagre em meio ao deserto, quando as adaptações e a fé dos hebreus se entrelaçaram de forma surpreendente para garantir sua sobrevivência. Após dias intermináveis de caminhada, quando a esperança parecia estar se esvaindo junto com a última gota d'água, os hebreus avistaram ao longe um oásis. A visão de palmeiras altas e o brilho das águas ao sol fez seus corações baterem mais rápido.
As forças, que pareciam ter sido drenadas pelo deserto implacável, retornaram de repente, impulsionando cada um deles em direção àquela promessa de alívio. As crianças, que mal conseguiam manter os olhos abertos, se levantaram com renovada energia, e os mais velhos, com pés feridos e lábios ressecados, apressaram seus passos. Afinal, ali estava a salvação, tão próxima que quase podiam sentir o frescor da água em suas línguas ressequidas. Mas antes de chegar ao oásis, é importante lembrar por que eles estavam ali. Aqueles homens, mulheres e crianças não eram simplesmente viajantes, mas um povo que havia escapado da escravidão no Egito. Sob a liderança de Moisés, o homem escolhido por Deus para conduzi-los à liberdade, eles haviam deixado para trás o poder opressor de Faraó, atravessando o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Um destino prometido por Deus, um lugar onde o sofrimento do Egito seria apenas uma memória distante. Mas o caminho até lá era incerto e repleto de desafios que testariam não apenas sua resistência física, mas sua fé. O deserto de Sur, onde agora se encontravam, era uma dessas provações. Era um lugar hostil, onde a vida parecia impossível e a morte uma constante ameaça. Eles já estavam caminhando há 3 dias sem encontrar água. 3 dias onde cada passo era mais pesado que o anterior, onde cada respiração parecia sugar as últimas forças. E agora, finalmente diante de um oásis, seus corações se encheram de esperança, apenas para serem dilacerados pela cruel realidade. A água, que tanto ansiavam, era amarga, impossível de beber. A alegria se transformou em desespero. Como poderia o que parecia ser uma bênção se transformar em mais uma provação? O gosto amargo da água parecia simbolizar o gosto amargo da desilusão que sentiam. A sede, que já era quase insuportável, se intensificava à medida que percebiam que aquela água, em vez de salvar, poderia condená-los. As murmurações começaram a ecoar pelo acampamento, palavras de frustração e medo. As crianças choravam e os adultos, com olhos fixos no horizonte, buscavam uma resposta que parecia não vir. O deserto, uma vez mais, provava ser um inimigo astuto, colocando à prova a fé e a resistência de cada um. Mas Moisés, o líder que os guiara até ali, não se desesperou. Ele se aproximou das águas com a confiança de alguém que sabia que, mesmo no deserto mais árido, Deus não os abandonaria. Movido por uma inspiração divina, Moisés lançou uma madeira dentro da água, um gesto simples, mas carregado de fé. E então o milagre aconteceu. A água, antes amarga, se tornou doce e potável. Aqueles que antes estavam à beira do desespero, agora se ajoelhavam para beber, suas bocas secas finalmente encontrando alívio. Esse milagre das águas de Mara não foi apenas uma prova do poder de Deus, mas também um sinal de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, havia esperança. No entanto, o deserto ainda guardava muitos outros desafios. O que fariam quando a sede voltasse a ameaçar? Quando a água não estivesse à vista e a fé fosse novamente testada? Será que a próxima rocha, a mais improvável de todas, guardaria em seu interior o segredo de um novo milagre? Depois de experimentarem o amargo e doce milagre das águas de Mara, os hebreus continuaram sua jornada pelo deserto, movidos pela promessa de uma terra onde o sofrimento do Egito seria apenas uma lembrança distante. Mas o deserto, vasto e impiedoso, não cede facilmente à esperança. A cada dia que passava, a sede voltava a atormentá-los, e as provisões de água, por mais que tentassem racionar, estavam se esgotando. O calor do sol continuava a queimar, e o desespero começava a assombrar os corações daqueles que seguiam Moisés. O cenário parecia cada vez mais desesperador. O deserto era uma extensão infinita de areia e rochas, onde a possibilidade de encontrar uma nova fonte de água parecia tão distante quanto as estrelas no céu. A poeira se levantava a cada passo, criando nuvens sufocantes que ofuscavam a visão e tornavam a caminhada ainda mais árdua.
As crianças estavam cada vez mais fracas, os animais que os acompanhavam estavam à beira do colapso, e até os mais fortes começavam a sentir o peso da incerteza. A pergunta silenciosa em cada olhar era a mesma: onde encontraríamos água novamente? Foi então que, em meio ao desespero crescente, Moisés recebeu uma nova instrução divina. A rocha de Horebe, um monólito maciço e aparentemente inerte, se ergueu diante deles. Para qualquer um, era apenas uma pedra, sólida e sem vida, uma imagem do deserto implacável que os cercava. Mas para Moisés, aquela rocha não era o que parecia ser. Movido pela fé que o havia guiado desde o Egito, ele se aproximou da rocha com o cajado em mãos, o mesmo cajado que havia dividido as águas do Mar Vermelho. A tensão no ar era palpável. Todos os olhos estavam fixos em Moisés, aguardando o que ele faria em seguida. Com um golpe firme, Moisés bateu na rocha. E então, contra todas as expectativas, algo extraordinário aconteceu. Daquela rocha aparentemente estéril, jorrou água em abundância, cristalina e pura. O líquido precioso fluiu como uma cascata, suficiente para saciar a sede de todos e ainda mais. Era como se a própria terra, dura e inflexível, tivesse se rendido à força da fé e da necessidade humana. O que antes era impossível se tornou real diante dos olhos de todos, um milagre em meio à aridez. Os hebreus se apressaram para encher seus recipientes, beberam até saciar sua sede e deram de beber aos seus animais. Mas enquanto a água corria e aliviava os corpos cansados, outra pergunta começou a surgir. Se uma rocha seca poderia fornecer água, que outros mistérios o deserto ainda guardava? E como poderiam continuar a sobreviver nesse ambiente tão hostil? A jornada estava longe de terminar, e o deserto, com seus segredos ocultos, ainda tinha muito a revelar. Continue conosco, pois o que está por vir é uma revelação que vai muito além da água e da rocha. Existe um alimento misterioso que o céu trará, algo que sustentará não apenas o corpo, mas também a fé de um povo que caminha rumo ao desconhecido. Após o milagre da rocha de Horebe, onde a água fluiu de onde ninguém esperava, os hebreus seguiram adiante. O deserto, no entanto, não se tornava mais fácil. Cada dia era um novo teste de fé e resistência. A sede agora estava controlada, mas a fome, essa sombra silenciosa que acompanhava cada passo, começou a se tornar a próxima ameaça. As provisões trazidas do Egito haviam se esgotado há muito tempo, e a terra árida ao redor não oferecia nada além de areia e pedras. O deserto, em sua vastidão, parecia um inimigo que se adaptava a cada nova vitória dos hebreus, lançando sobre eles uma provação ainda mais desafiadora. A cada amanhecer, os hebreus acordavam com a mesma inquietante realidade. Não havia comida. As crianças, com rostos pálidos e olhares cansados, pediam por alimento, e os adultos, já enfraquecidos, se perguntavam como poderiam continuar. As noites que antes traziam apenas o frio cortante, agora traziam consigo o peso do estômago vazio, uma dor que não podia ser ignorada. A fome, mais que uma necessidade física, se tornava uma prova espiritual, um teste de fé que empurrava cada um deles ao limite. Foi então que, em meio ao desespero, quando a esperança parecia estar se apagando, algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, ao sair de suas tendas, os hebreus encontraram o chão coberto por algo que nunca tinham visto antes. Um alimento misterioso, branco como a geada e delicado como flocos de neve, cobria o solo. Eles se perguntaram, o que era aquilo? Muitos se aproximaram com cautela, outros com desconfiança. Moisés, porém, conhecendo a promessa divina, os acalmou e explicou que aquele era o maná, o pão do céu, enviado para sustentá-los em sua jornada. O maná era diferente de qualquer outra coisa que já haviam provado. Era doce ao paladar, como mel, e podia ser preparado de várias maneiras, assado, cozido ou simplesmente comido como estava.
Mas o que era mais surpreendente sobre o maná não era apenas seu sabor ou sua abundância. Era o fato de que, dia após dia, ele aparecia no chão como uma bênção renovada, mas apenas o suficiente para aquele dia. Não importava o quanto recolhessem, não sobrava nada para o dia seguinte. A cada manhã, o povo tinha que sair de suas tendas e confiar que Deus proveria novamente. E assim foi. A fome, que antes ameaçava destruir a fé deles, agora era combatida por esse alimento celestial. Mas o maná não era apenas um presente. Era também um lembrete constante de que sua sobrevivência dependia da fé e da obediência. Se alguém tentasse guardar o maná para o dia seguinte, ele apodrecia e se enchia de vermes. Era uma lição diária de confiança, uma mensagem divina de que deveriam viver um dia de cada vez, confiando que o sustento viria de onde menos esperavam. Mas enquanto o maná sustentava o corpo e fortalecia o espírito, uma nova pergunta começou a surgir. E quanto às batalhas que ainda estavam por vir? O deserto era vasto, mas além dele havia inimigos esperando, terras desconhecidas e desafios que testariam não apenas a fé, mas a coragem de cada um. À medida que os hebreus continuavam sua travessia pelo deserto, cada dia parecia um teste de fé e resistência. O maná, o alimento celestial, caía diariamente e sustentava o povo, mas o deserto vasto e inóspito não deixava de apresentar novos desafios. Agora, além da sede e da fome, havia a questão da sobrevivência a longo prazo. Como manter a esperança quando cada novo amanhecer trazia a incerteza? Como planejar para um futuro em uma terra que parecia determinada a arrancar deles cada gota de vida? Foi nesse contexto que os hebreus começaram a perceber a importância dos poços antigos. Esses poços, escavados por patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, eram verdadeiros tesouros escondidos no deserto. Em meio à vastidão árida, saber onde encontrar um poço podia significar a diferença entre a vida e a morte. Esses poços não eram apenas fontes de água, eram pontos de esperança e sobrevivência, lugares onde o passado e o presente se encontravam para garantir o futuro. Mas encontrar esses poços não era uma tarefa simples. Eles estavam localizados em lugares específicos, muitas vezes ocultos, e exigiam conhecimento ancestral, passado de geração em geração. Era como se uma linha invisível conectasse esses pontos de vida, uma linha que apenas os mais sábios e experientes podiam seguir. Os hebreus aprenderam a ler os sinais do deserto, a interpretar as mudanças sutis na paisagem e a seguir os passos de seus antepassados para encontrar essas fontes de vida. Mas a água dos poços, por mais preciosa que fosse, não era infinita. E foi nesse momento que a gestão rigorosa dos recursos se tornou crucial. Os hebreus, vivendo em um ambiente tão implacável, desenvolveram métodos engenhosos de conservação. Cada gota de água era medida com cuidado. Eles aprenderam a usar o mínimo necessário para a sobrevivência, priorizando a hidratação dos mais vulneráveis e dos animais essenciais para a travessia. A água era armazenada em recipientes feitos de peles, cuidadosamente vedados para evitar a evaporação, e distribuída com precisão. Nada era desperdiçado, pois a escassez não permitia excessos. A mobilidade também era vital. Embora encontrassem refúgio temporário em torno de poços e oásis, os hebreus sabiam que não podiam se fixar em um único local por muito tempo. O deserto exigia movimento, uma constante busca por novos recursos, novos poços, novas oportunidades. Eles estavam sempre prontos para levantar acampamento e seguir em frente, guiados pela necessidade e pela promessa de uma terra onde poderiam finalmente descansar.
Mas essa jornada incessante pelo deserto também trouxe uma lição valiosa. O deserto, com todas as suas provações, estava moldando um povo, preparando-os para algo maior. A cada poço encontrado, a cada gota de água conservada, a cada dia sobrevivido, eles se tornavam mais fortes, mais resilientes. E enquanto a água e o maná sustentavam seus corpos, algo ainda mais poderoso estava sendo nutrido: a sua fé. A próxima etapa dessa jornada levará os hebreus a confrontar algo ainda mais profundo do que o deserto e suas necessidades físicas. Eles estavam prestes a descobrir que, além de encontrar água e alimento, precisariam enfrentar desafios que exigiriam não apenas força física, mas uma confiança inabalável no propósito que os guiava. Mas essa história fica para um próximo vídeo. E então, gostaram desse novo formato de vídeo? O que mais lhe chamou a atenção nessa história dos hebreus no deserto? E você gostaria de acompanhar a continuação dessa história? Comentem abaixo e dê a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se você gostou desse vídeo de alguma forma, pedimos que deixe um like que tanto ajuda o nosso trabalho, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos do canal. E lembre-se de compartilhar o vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser tocadas com as mensagens dos nossos vídeos. Sua participação é fundamental. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fique com Deus e até a próxima.